E aí, pessoal, estamos começando aqui nossa live, nossa maratona de lives aí. O pessoal está começando a chegar. Um abraço aí para minha prima do Rio de Janeiro, Girlane, e também a nossa terapeuta de hoje. Hoje a gente tem um tema muito importante. A gente está fazendo uma proposta aí de uma maratona de uma maratona de a gente tem uma proposta de fazer uma maratona de videoconferências sobre saúde emocional e tá chegando lá, tá chegando, ó. Kelly tá chegando. Já vi até um pé. Já vi até um Ah, pé. é. É que primeiro a gente coloca o pé, depois a gente chega, a gente vai andando, ué. Tá certo, tá certo. Chegou com o pé direito. Eu notei que é o pé direito. Foi nada, foi o esquerdo. Ainda fui olhar para Ah, o ver qual era. esquerdo. Tá certo. Então, gente, vocês estão chegando aí nessa live. A gente está propondo aí uma maratona de lives sobre saúde emocional no decorrer dessa semana. A gente vai começar hoje sobre saúde emocional da mulher. Amanhã a gente vai ter saúde emocional da criança. Quarta-feira sobre fome emocional. E há A saúde pedidos aí emocional do homem, você não vai fazer, não? do homem. Não, não precisa não. Homem é Ah, um ser muito bem resolvido, entendeu? Homem é um ser vai muito bem resolvido. cortando, Então vai a pensando. gente não, a gente não precisa não. Um abraço aí para todo mundo que está chegando aí na Vocês live. não têm Mas jeito. assim, Vocês não têm jeito gente, mais aí. chega de maratona O chega de corona. maratona de Netflix. Está na hora da gente fazer uma maratona mais saudável. Nada contra a maratona de Netflix não, gente. Peraí, deixa eu ajeitar aqui a distância aqui. O áudio tá bom? Tá me ouvindo bem? É porque tem muito cachorro aqui em casa, os cachorros estão latindo, provavelmente está saindo aí. Mas então hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito relevante. A gente está aqui com a nossa terapeuta, daqui a pouco ela vai poder dar o contato dela, se você é da área de Rio das Ostras aí, a região, e quiser fazer seu tratamento com ela, com certeza. Você está clinicando ainda? Não, né? Não, Eu não fechei tá. o consultório em dezembro, parei em dezembro. Fechou, né? Agora eu estou Realmente. indo para outros projetos. Coriolano está falando que os homens são brabos. Os homens são Nossa, bravos. Se vocês estão ouvindo o som do cachorro é porque o áudio tá bom. é brabo. Tem homem que é brabo mesmo. Tem homem que é brabo de lidar. Então, Realmente. assim, é bravo. Na verdade, talvez nós sejamos os grandes responsáveis por alguns dados que eu vou falar aqui. Né? Pois Tem é, uns né? dados aqui da Organização Mundial de Saúde que é assustadora. Que é assustadora, e talvez você vai entender um pouco mais o porquê que a gente está fazendo essa live aqui sobre saúde da mulher. Eu estava dando uma olhada em alguns dados que a Organização Mundial de Saúde propõe, e algumas são bem assustadoras. Primeira coisa, as mulheres elas estão envolvidas com os trabalhos domésticos 7,5 horas mais horas do que os homens. Ou seja, mulher, essa ideia de que a mulher trabalha fora e não trabalha dentro assim, a mulher tem dupla jornada de trabalho sempre. Às É, é, vezes, é, às vezes tripla jornada de trabalho. Então, assim, só em atividades domésticas as mulheres elas servem, elas acabam se ocupando mais do que os homens, no mínimo 7,5 horas por dia. E isso com certeza traz um desgaste aí para as mulheres que vai desencarretando um monte de coisa. Depois a gente vai falar sobre alguns dados sobre depressão e ansiedade nas mulheres, que é realmente assustador. Para você que está chegando aí na live, como eu falei, a gente está aqui com a psicanalista Kelly Arruda. Daqui a pouco ela vai dar um pouquinho do currículo dela para vocês aí, mas ela é especialista nessa área, gente. Ela saca desse negócio de saúde emocional de mulher, já faz um trabalho aí já há bastante tempo. Tenho certeza que ela vai ter um conteúdo bem legal para poder passar para vocês. Mas vamos falar, Kelly, já nesse começo aí, a respeito de ocupação. É assim, o que aconteceu na história?
Depois a gente vai ver aqui que os dados de mulheres com depressão e com ansiedade são muito maiores do que os dos homens. Quase o dobro em alguns casos. O que aconteceu? Qual foi o gatilho que culturalmente disparou isso e fez com que hoje as mulheres tivessem tantos distúrbios emocionais e necessitassem esse cuidado especial? Compartilha com a gente aí. Boa noite, gente. Agora que o Arthur parou de falar, porque eu nunca vi a pessoa, nunca vi um homem que fala tanto. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Então, Arthur, eu acho que tem um gatilho que é básico, que é a necessidade de ser, ao mesmo tempo de ter um reconhecimento na sociedade, de ter uma visibilidade. Isso muitas vezes é provocado. Claro que tem muita história lá para trás. Se você for ver a história, a cultura humana, né, em relação à mulher, você vai ver que ela foi, em alguns momentos, ela foi, como se diz, divinizada praticamente, né? Ela era pintada por vários pintores e tal, ela era aquela pessoa endeusada. Em outros momentos, ela foi aquela que tinha que servir. E ela não era vista de outra forma. A gente vê mesmo nos tempos bíblicos que a mulher, quando era estéril, ela não servia para nada, porque a função dela era, né, grosso modo falando, a função dela era parir. Entendeu? Era procriar. E isso é uma coisa cultural. Só que chegou um tempo em que a gente precisa da mulher, e a mulher se precisou no mercado de trabalho, por exemplo. A gente vê aí a dissolução de muitas famílias em que as mulheres precisaram ser o papel masculino da família. Isso é impossível, mas se precisou fazer essa função. Famílias em que as mulheres precisaram assumir diversos outros papéis, às vezes até o marido estava em casa, mas ela precisava assumir papel, por exemplo, se a gente for ver dentro da religião, um papel do sacerdote da casa ficava para a família. Isso a gente vê muito hoje, né? Então, acabou que é o ser, a necessidade de ser e de ter um reconhecimento. Porque no momento que você tem que ser alguma coisa, o seu ego, o seu interior pede que você seja visto, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, ninguém quer ser esquecido. E a gente passou muito tempo disso. E aí, a gente soma isso, na minha opinião, a gente soma isso. Claro, aí a gente precisaria falar de inconsciente coletivo, mas a gente soma isso a uma mídia crescente que expõe a mulher extremamente. Que enquanto antes a gente existia para ser subserviente, hoje a gente falsamente existe para mandar, para ser superior. O feminismo está aí que diz isso, né? A gente tem que ser esse negócio de tem que ser igual ao homem, ou superior. Então, assim, veio tudo isso junto. E a gente acabou caindo num outro extremo, porque a mulher, para aparecer, né, assim, para se mostrar realmente que ela estava ali, ela acabou dando lugar a muitas desvalorizações. A gente vê as músicas hoje, por exemplo, os funks que falam de mulher, e muitas outras músicas aí, que denigrem, na verdade, a imagem da mulher. Muito. Então, se caiu no extremo. Tipo, você aceita o que estão fazendo com você, aceita a violência. É a mesma coisa de um casamento aí de uma pessoa tóxica. Você aceita a violência para se manter casado. Então, você aceita a violência que estão fazendo com você, a violência de mídia, a violência de imagem que estão fazendo com você, para você se manter com o título de mulher. Porque mulher hoje tem que trabalhar fora, mulher hoje tem que ser braba, mulher hoje tem que ser valentona, mulher hoje tem que saber fazer tudo dentro de casa e fora de casa. Então, assim, eu acho que é uma junção disso tudo, né? Você falou sobre um tema muito interessante, que até desperta a gente para um tema a se pensar. Você falou a questão da violência. Na verdade, quando os dados de televisão vêm falar sobre violência contra a mulher, aliás, quero aqui já agradecer as 63 pessoas que estão com a gente aí. Se você tiver alguma pergunta para mandar, a gente vai tentar ir responder aí na lista. Eu vou tentar voltar aqui quando a Kelly estiver falando. Mas falando sobre violência. A violência ela tem tentado se frear a violência na área do direito, na área de legislação.
Será que a área, essa questão da proteção a respeito da violência contra a mulher, ela não está mais na área psicológica do que na área legislativa? Olha, esse é um tema que eu gosto, porque, inclusive, eu trabalho no CEAM, que é o Especializado de Apoio à Mulher Vítima de Violência, aqui em Rio das Ostras, né? E a gente vê lá o seguinte: chegam muitas mulheres vítimas de violência, não só violência física, são diversos os tipos de violência, a gente acaba vindo à tona mais a violência física, mas o que eu percebo no trato com essas mulheres lá, e em outros lugares também, né, tanto de forma oficial como de forma oficiosa, é que a grande violência é autoviolência. A mulher se violenta e por isso ela aguenta violência. Ela se violenta emocionalmente. Você só pode dar aquilo que você tem. Você só vai aceitar para você aquilo que você acha que é capaz. Então, se você se violenta, se você se machuca, se você se martiriza, se você se mutila, né, emocionalmente falando, você vai aceitar isso com muita facilidade, não que seja fácil. Entendi. Mas você vai aceitar isso de bom grado, né? Assim, muito naturalmente. A palavra mais correta é essa. Você vai aceitar isso naturalmente, porque é o que você já faz com você. E aí, isso acaba caindo numa coisa chamada zona de conforto, que não é confortável. A zona de conforto não é confortável, né? A zona de conforto é aquele lugar de acomodação, é o pé dormente. Então, você cai nessa zona de conforto. É o que acontece com a mulher. E que muitas vezes a gente julga. Ah, a mulher é sem vergonha, a mulher gosta mais de apanhar, que não larga esse cara e tal. Tem N, né, processos no meio disso, tem N situações vinculadas a isso, questões culturais e questões emocionais em muito maior quantidade ainda. Então, essa questão da violência tem se tentado frear? Tem. Tem se observado essa questão da violência emocional, psicológica? Tem. Mas essa é a violência mais difícil de ser combatida, porque ela não é visível. Não tem IML que vai poder dar um. Não tem como mensurar, não tem uma forma de medir, não tem uma foto que você bata da violência psicológica, né? Não. Então, é a mais É, o difícil de ser combatida. pessoal está interagindo aqui, mandando algumas perguntas, falando: será que parte dessa autoviolência que a mulher acaba se permitindo acontecer, ela não está intimamente ligada também à questão da baixa estima? Porque, assim, a questão da mulher, fora as múltiplas pressões que ela sofre uma pressão a respeito de um padrão estético que ela tem que cumprir, ela tem que se encaixar, além das múltiplas pressões que ela já sofre. Todos os dias existe uma pressão social para que ela se enquadre esteticamente num determinado formato que a sociedade determina como bonito ou feio. E quando ela não consegue atender essa demanda, ela se frustra, ela se angustia, ela retroalimenta a sua ansiedade e às vezes se submete a um tipo de tratamento justamente porque a visão que ela tem a respeito dela mesma é equivocada, mas talvez seja uma projeção do que a sociedade faz com ela. Você acha que talvez, como foi colocado aí, a baixa estima, a baixa autoestima, ela está ligada também a essa submissão a esse ciclo de violência? A autoestima está ligada a tudo, independente de ser baixa ou alta. A autoestima, a estima por si mesma, está ligada a todas as coisas. É ela que autoriza ou desautoriza todas as ações, na verdade. Quando você fala de padrão, você falou e me veio à mente uma coisa muito interessante, é que o padrão de beleza, por exemplo, por que a mulher busca tanto padrão de beleza? E hoje em dia não só a mulher, tá? A gente tem visto muitos homens por esse mesmo caminho. Então, por que se busca tanto padrão de beleza? Porque antes de a gente ouvir, antes de a gente conversar, antes de a gente ver, antes de qualquer coisa, de a gente sentir, antes de qualquer coisa a gente vê. Então, se você tem um padrão que no primeiro momento é aceito, você não tem necessidade de expor aquilo que você tem dentro. Agora, quando você tem um padrão que você que não é aceito, que não vai de encontro àquilo que se pensa, você automaticamente tem a obrigação de ter dentro aquilo que vai suprir o que não tem fora. E como é difícil olhar para si.
A grande maioria das mulheres olha no espelho para ver se o cabelo está em pé, para ver se a maquiagem não está borrada, se a roupa está combinando. Mas quantas olham e veem? E aí eu gosto de falar uma coisa que é o seguinte: olhar é muito diferente de ver. Se você levar um cego para a beira da praia e falar para ele, olha o mar, ele vai olhar o mar, mas ele não vai ver o mar. Então, às vezes a gente olha, mas não vê. E a mulher faz muito isso, porque a gente guarda muitas coisas, a gente se envolve com muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente passa uma situação e a gente quer responder na hora, mas a gente lembra que tem que botar o menino para a escola, tem que fazer comida, tem que lavar roupa, a gente deixa para depois. Depois eu xingo, depois eu vou ser malcriado, depois eu dou a resposta, depois eu digo o que eu penso, e a gente nunca volta naquele momento. Então, quando a gente precisa usar o que tem dentro para suprir o que não tem fora, aí a crise chega. Porque nem sempre o que tem dentro é aquilo que a gente quer ver. E aí a baixa autoestima ou a alta autoestima fazem toda a diferença. Com certeza. Entendi. O Rafael, ele está fazendo uma pergunta aqui, uma pergunta bem terapêutica mesmo, bem psicanalítica. Ele diz assim: poderíamos afirmar que essas mulheres que se colocam nessa situação de submissão à violência está num quadro de pulsão de morte, uma vez que ela atravessou a barreira da autopreservação? Quem perguntou isso? Rafael, seu amigo aí. Meu aluno. Então, meu aluno, a próxima vez que eu der aula, eu tiro o ponto dele. Como é que faz a pergunta dela? Eu também achei, né? Mas. Show, depois eu vou ter uma conversa no privado. Deve ser um seu aí. Tem que testar. Existem duas fontes de vida, né? De sobrevivência: a dor e o prazer. Então, de uma forma ou de outra, você busca viver. Ou a pessoa vive pela dor ou ela vive pelo prazer. E é claro que isso pode ser um tipo de coisa, a pulsão de vida ou a pulsão de morte pode sobressair mais numa pessoa ou em outra, ou em algum momento em outro, mas em um momento você pode ter a sua pulsão de vida muito mais forte do que a de morte. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a pulsão de morte dela é mais forte? Eu não sei, eu não avaliei. Cada mulher é uma mulher. Cada caso é um caso. Ela pode estar com alguma coisa muito travada e aí ela não conseguiu lidar nem com as pulsões. Se a pulsão dela estivesse funcionando, talvez ela já tivesse ou cometido suicídio ou matado o cara. Você entende? Por quê? A pulsão está travada, é o superego. O cara é o superego. A gente está falando aí, eu sei que tem gente que não entende essa linguagem que está aí, mas superego é aquela instância da personalidade que suprime, é aquele que é o juiz, é o cara que vai mandando acabar com tudo, né? É que vai impedindo que as coisas boas aconteçam e as ruins também. Então, assim, esse cara é o superego dela, tá, Rafael? Nesse caso. Sim. E aí, o superego, se ele for um cara muito tirano, ele não consegue, a pessoa não vai conseguir liberar a função. E aí, claro, Entendi. Tem tudo a ver com o complexo de Édipo, com a questão da identificação, da necessidade básica não ter sido suprida. E aí isso é uma coisa importante para falar, Arthur. Todo ser humano tem 4 necessidades básicas. Isso é teoria kelliana, tá? Tem 4 necessidades básicas que precisam ser supridas no útero materno. Desejo, amor, aceitação e autorização. Muitas das pessoas, elas nascem e é como se isso aí fosse é como se fossem as sapatas de uma casa. Se aquilo não estiver bem feito, a casa fica torta, né? Então, assim, a casa é a nossa vida emocional. Se você nasceu, mas você não foi autorizado a nascer, muitas pessoas estão aí vivas e não foram autorizadas a nascer, sendo tratadas como aquelas que não têm autonomia, como aquelas que dependem dos outros. E aí elas assumiram esse papel e nem foram autorizadas e nem se autorizaram. Então, essa questão da violência da mulher passa por todas essas questões. Quando a mulher, por exemplo, chega lá no CEAM para ser atendida, ela vai para a Patrulha Maria da Penha, que é a patrulha que faz o encaminhamento lá jurídico, policial e tal, né, que leva para a delegacia, mas ela passa por todos os outros processos, inclusive psicológico, e ela precisa de um acompanhamento. Entendi. Então, Deixa eu te perguntar uma coisa. Pelo que eu dei uma olhada aqui no nosso chat agora, tem gente no chat que está vivendo uma situação dessa. Uma situação de um relacionamento abusivo em que algum tipo de violência...
Ó, Tá Arthur, não vem sendo. mais fazer live com você, não, hein? Live comigo é pedrada, meu irmão. É, Vai esqueci. é, é, é atendimento online. Assim, essas mulheres precisam de terapeutas, mas os terapeutas estão parando de atender. Então, então os terapeutas. Então, olha só. Que dica que você dá agora de imediato? Por exemplo, uma pessoa está no nosso chat, entrou aqui e ela se identifica com uma situação como essa de violência. Ela entendeu que ela se enquadra nisso. Quais são os conselhos que você dá para ela fazer inicialmente? Primeiro ela tem que perceber em que lugar desse ciclo de violência ela está. Porque a mulher se identificar com isso não significa necessariamente que ela quer sair desse ciclo neste momento. Significa que ela precisa sair. Ela precisa. Uma questão de sanidade mental e física. Ela precisa sair. Mas não necessariamente significa que nesse momento ela quer. Porque quando uma pessoa recebe uma dor para a sua vida, muitas vezes aquela dor vem floreada. Vem com a máscara de algo que é bom. E naquele momento, para ela, talvez seja bom. Porque é uma relação de dependência, porque talvez ela não precise trabalhar, ou talvez ela não saiba identificar o que ela pode fazer por ela mesma. Então, assim, o primeiro conselho, se é que eu posso dar conselho, psicanalista não dá conselho, tá? Certo? Por favor, aí, ó, meus alunos de ética psicanalista não dá conselho. Então, eu vou dar uma sugestão, tá? Né? Uma sugestão fora do consultório pode. Então, assim, que você se perceba nesse ciclo. Em que momento desse ciclo você está? Porque existem, assim, você percebeu que eu estou identificada com isso, nesse momento eu quero sair disso, e aí você precisa, a primeira coisa é isso, ser bem franca com você mesmo. Ninguém pode ser mais franco com a gente do que a gente. Ninguém mensura o tamanho da nossa dor, da nossa necessidade, da nossa expectativa, da nossa esperança, do nosso medo. Ninguém. Então, eu quero. Não, eu não quero. Quero ou não quero? Por quê? Por que você não quer? Precisa fazer uma avaliação aqui. Então, a primeira sugestão é essa. Se perceba no meio disso tudo em que lugar você está. Eu quero sair disso, mas eu não sei sair disso. Eu não consigo sair disso. Bom, o primeiro passo você já deu 2 passos. O primeiro é perceber que está nisso, porque muitas mulheres não percebem. Então, o primeiro é perceber que está nisso, e o segundo é querer sair. O terceiro, se você não consegue, vamos lá, é como se isso fosse aí um poço de areia movediça. Você não vai sair sozinho, você pede ajuda para alguém. E aí você precisa procurar alguém de confiança. Alguém que vai saber te ouvir. E essa pessoa que vai saber ouvir, porque às vezes a gente, e aqui eu sei que tem muita gente crente adora ouvir os outros, mas crente também adora dar palpite. Aí quando não sabe o que falar, fala assim, vamos orar, né? Pastor, então, adora fazer isso. Mas o que acontece? A gente tem que orar sim, mas a gente tem que saber o que falar para a pessoa também e como fazer. Então, procura uma pessoa da sua confiança. Aquela pessoa, por exemplo, o que é a pessoa da confiança para isso? É aquela pessoa que vai te ouvir dizer a mesma coisa 850 vezes e não vai te dar uma resposta mal criada. Porque a pessoa, para sair de um ciclo desse, para uma pessoa sair de uma situação doída dessa, não é fácil. Ela dá 25 passos para trás para dar meio passo para frente. E aí ela chega, eu acompanho direto situações assim, quando ela está lá na boca para sair daquela situação, o cara já está lá, muitas vezes a pessoa está sofrendo processo já, ela vai lá e retorna para morar com ele. Por quê, gente? É porque é mulher de malandro, né? Tem esse senso comum ridículo. Eu odeio senso comum, porque senso comum ele engessa a gente. Sou brava com isso. Mas, assim, não é por causa disso, gente. É porque nós, mulheres, fomos criadas para ser as maternais, aquelas que sabem lidar com tudo, aquelas que acolhem, que são o braço e o abraço, que são o ombro. A gente nasceu para isso, a gente foi criada para isso. A gente foi educada para isso. Nós não fomos educados para ser independentes, embora hoje a gente busque isso. E talvez esse conflito do que a gente recebeu com o que a gente quer é que cause tantas loucuras de tantas mulheres hoje em dia, né? Tantos extremos. Então, assim, você precisa saber onde você está no meio disso tudo e o que você realmente quer.
Agora, de repente, você vai chegar à conclusão que você não quer. Eu não quero sair disso agora. Não é vantagem para mim sair disso agora. É uma decisão sua. Aceitável? Para muita gente, não. Mas é aceitável para você? Então, continua com ela. Mas, assim, entenda que você tem direito de ser feliz. Você nasceu É. para ser feliz. Eu Você notei nasceu para aqui, receber o melhor de Deus para sua vida. entre, entre algumas pessoas que Não sei se eu colocaram respondi ou aqui. baguncei. Não, não, foi jóia. Se você dá uma olhada aí nos comentários, estão bem bacana. Tem gente que já saiu da situação, tem gente que está se sentindo na situação. Tem terapeuta aí, gente, também, aqui, ó, a doutora Laís aqui no chat também, ela atende online nesse período aí para quem Já põe aí deseja. rápido o interesse online aí lá nos comentários para ajudar a gente. Isso, gente. Então, olha só, quem for terapeuta, estiver online aí, quiser oferecer o seu serviço aí, com certeza, talvez a gente não consiga encontrar num amigo alguém com. Às vezes, um amigo ele é até de confiança, mas ele não tem a capacitação necessária para poder te ajudar a sair nesse momento. E um terapeuta vai ser muito importante para você poder sair dessa situação. Como alguns aqui, outros já se divorciaram. É isso aí, doutora Laís aí, ó. Já, ó, acabou de comentar agora, vai lá, já adiciona ela, ela faz um trabalho excepcional. Aliás, ela é a nossa, vai participar da nossa live aqui da quinta-feira sobre saúde emocional para prenhas. É prenhas? Prenhas está errado, né? Não, para grávidas. Não, eu estou com uma prenha aqui do meu lado. Qual é o problema de falar prenha? Então, saúde emocional para as grávidas. As grávidas são mulheres em um momento especial e a gente vai estar falando especificamente disso na quinta-feira. Mas olha só, continuando aqui na temática, deixa eu trazer uns dados aqui que são realmente assustadores. Assustadores, olha. Oi, Antes de fala. você falar aí, tem alguém aqui, a Silvia Dutra Mello, ela colocou o seguinte: a mulher está sobrecarregada. Sim. Esse já virou um jargão e realmente é verdade. Mas a gente está porque a gente se permite. Tudo que acontece, a gente se permite. A gente tem coisas para carregar, mas quando a gente fala sobrecarga, quer dizer que a gente tem uma carga a mais do que é a nossa. Então a gente pode filtrar, tem coisas que não são nossas, gente. A gente carrega culpas que não são nossas, a gente carrega dores que não são nossas, a gente carrega a vida dos outros. Tem pessoas que a gente atende que chegam com problema na coluna, de carregar a vida dos outros. Porque não conseguem carregar a sua própria vida e carregam a vida dos outros. E, claro, vão ter uma sobrecarga, porque enquanto carrega a vida dos outros, os outros estão lá, lindos, belos, plenos, maravilhosos, e vocês estão super pesados com a carga que não é sua, né? Então, vamos dar uma filtrada aí, a gente precisa aprender a se permitir o melhor para nós. Porque se a gente não fizer isso, né? Vamos lá. Tá falando aqui, olha, segundo uma pesquisa da OMS, aponta que 42% das mulheres sofrem algum tipo de transtorno de ansiedade, enquanto 29% dos homens. É uma diferença de porcentagem aqui muito, muito grande mesmo. Eu acho que a Universidade de Cambridge ela publicou um artigo em 1999 concluindo de que as mulheres têm 2 vezes mais transtornos de ansiedade do que os homens. Existe alguma explicação biológica para isso? É só uma questão social? Sempre foi assim? Ou é um momento especial? Por que as mulheres estão sofrendo 2 vezes mais do que os homens de ansiedade? Porque os casos de depressão atingem muito mais mulheres do que homens. O que está acontecendo para que as mulheres sejam tão atingidas? Pelo menos aqui, estou falando aqui, pesquisa recente, maneira de dizer, né? 99 já tem 20 anos. Hoje mesmo a gente nem tem tantas pesquisas assim tão recentes sobre isso. Mas talvez a gente esteja assim, depois dessa quarentena aí, próximo de um colapso emocional para a mulher que está em casa, com filho, com casa, com tudo que tem direito. É justamente isso. É o acúmulo de coisas. É como a Silvia falou ali, é o acúmulo de cargas.
Porque isso aí é uma característica, são características biológicas que a gente tem diferentes dos homens. Os homens, eles são práticos. Eles veem uma coisa para fazer e eles focam naquilo ali. É igual o burrinho com aquele negocinho assim, né? O sujeito foca naquilo ali, é aquilo que ele vai fazer e acabou. A menos que ele seja TDAH. E se não for, ele vai agir desse jeito. A mulher, ela vai focar naquilo, mas naquele caminho ela vai ver todas as outras coisas que precisam ser feitas para aquilo lá na frente ter uma excelência maior na visão dela, ou para que depois não dê nada errado. Então, isso é característica nossa. Embora a nossa visão periférica seja pior, a nossa visão, vamos dizer assim, emocional, ela é mais ampla. A gente consegue absorver mais coisas do que os homens. Só que na medida que a gente absorve, a gente guarda, a gente não filtra. Isso é uma capacidade que a gente não adquiriu. E a gente precisa trabalhar, porque isso é exercício. A gente precisa exercitar essa capacidade. É criar habilidade. Claro, Oi? É criar habilidade, no caso. Exatamente, criar essa habilidade. A gente consegue, isso é trabalhável. E assim, o que é a ansiedade, gente? A ansiedade, eu gosto de imaginar a ansiedade assim. Imagina que você tem uma casa de 3 quartos, com todos os quartos, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, tem móveis em todos os cômodos. Você pega tudo, todos os móveis de todos os lugares, enfia tudo no menor quarto da casa, tranca a porta e fala assim, ó, você tem 5 minutos para arrumar tudo no lugar e não pode deixar nada diferente de como estava. Ou seja, é tudo de uma vez para você fazer na sua vida, num tempo que não existe, num tempo curto demais. Ansiedade é a nossa alma gritando, né? É como se fosse um borbulhar da vida inteira em 5 minutos, ou seja, é uma intensidade de coisas. É muita coisa junta. Então, isso é ansiedade, né? Vamos dizer assim, a grosso modo falando. Não estou dando explicação científica aqui. Tentando criar uma imagem para a gente ver a gravidade disso. Se a gente tem um acúmulo de coisas, esse nosso quarto fica lotado. A gente não tem tempo suficiente para arrumar tudo no seu lugar. E isso causa um desespero. Você tem que arrumar no seu lugar a bagunça que você fez. Certo? Uhum. O que é a bagunça que você fez? É tudo que você acumulou. E você não consegue, você não dá conta. E o tempo está correndo, a vida está correndo. E isso é a questão da ansiedade. O homem não vai fazer isso, porque o homem ele vai levar, são 5 cômodos, ele vai levar 5 dias para colocar cada coisa dentro do seu quarto, porque não dá. É característica, gente. Né? A gente brinca com isso, mas isso é uma característica nossa. E que piorou muito, Arthur. Piorou muito no momento em que a gente precisou sair de casa para trabalhar fora. Porque a gente saiu para trabalhar fora, o homem sai para trabalhar fora, mas via de regra, salvas algumas exceções, ele não vem para casa fazer o trabalho de casa. A mulher, ela vai e ela se obriga a estar lá fora trabalhando, ela trabalha 8 horas diárias, mas quando ela chega, ela vai cuidar do filho, fazer o trabalho da escola com o filho, ela vai fazer a comida para o dia seguinte, ela vai preparar a marmita para todo mundo e ainda arrumar a casa, e ainda preparar a mensagem do grupo de mulheres que tem que ir para a igreja, e ainda preparar a aula para dar no outro dia. Cara, não tem cabeça que aguente. A gente não foi preparado para isso. Essa é a questão. E a depressão acontece por quê? Porque a gente entra nesse buraco e não tem como sair. Uma mulher perguntou aqui no chat, quero mais uma vez agradecer aí as mais de 70 pessoas que estão ao vivo aqui com a gente. Perguntaram aqui no chat, a ansiedade pode se tornar depressão? E assim, praticamente você deu a explicação. Por que a mulher... A ansiedade é a mãe de todas as doenças emocionais. A ansiedade é a mãe. É um câncer emocional. Deixa eu aqui voltar à pergunta do Gustavo. Ele faz uma pergunta muito interessante. A pergunta de um esposo preocupado. O que nós homens podemos fazer? Eu digo homem assim, não só o marido, essencialmente. O filho. O que nós homens podemos fazer para ajudar a mulher na sua saúde emocional? Porque é muito fácil, às vezes, o cara pagar... Não, eu pago terapeuta para você. Eu te levo, eu compro remédio, eu faço isso. Eu te levo. O que o homem
Qual o papel do homem hoje, do homem da casa, qual o papel do homem hoje na saúde emocional da mulher? O que a gente pode fazer para ajudar? Foi só falar isso agora, foi para 80 pessoas ao vivo. Cara, seja homem. Seja o homem da casa. Eu. É sério, seja o homem da casa, porque se você não for o homem da sua casa, a sua mulher vai fazer o papel da mulher e ela vai perceber a deficiência que está lá e ela vai tentar suprir isso. Então, é um acúmulo de coisas. Agora, ainda que você seja o homem da casa realmente, eu vou te dizer uma coisa, ela precisa querer. A gente pode também, por outro lado, ter todos os subsídios para ter uma saúde emocional maravilhosa. E a gente simplesmente escolher, porque tudo na vida é uma escolha, ter uma saúde emocional bagunçada, cara. Ferrada. Por quê? Porque a gente não se permite dividir também, a gente não se permite delegar. Às vezes você tem várias pessoas que moram na sua casa, mas você é centralizadora. Você guarda, né? Tudo você tem que fazer porque você faz de forma perfeita. Só que aí a notícia é que perfeição não existe, mas para você tá ali. Você tem que fazer de forma perfeita. Então, por outro lado, se o homem for o homem da casa, ele vai cumprir o seu papel e vai deixar a mulher cumprir só o papel dela. E o que é ser o homem da casa, Arthur? Fala aí. Ninguém melhor do que você, pastor, sacerdote, para falar o que é ser o homem da casa. Ser o homem da casa é ser homem, como você disse. É assumir mesmo o papel. É ser o Shurek da sua Fiona. A verdade é que, assim, eu acredito que muito disso vem de uma questão cultural. O homem é responsável por esse dano emocional, porque o homem, culturalmente, ele foi treinado para não dividir essas funções. Não poucas vezes eu recebo, tanto na questão do consultório quanto em gabinete, mulheres que reclamam de homens que são incapazes de dividir tarefas simples da casa. Simples. Se o cara não consegue dividir tarefas simples da casa com a mulher dele, porque ele é um mantenedor, porque ele entra com mais grana, eu acho estranho isso. Eu atendi um casal há um tempo atrás que teve um problema relacional porque a mulher começou a ganhar mais do que o homem. Eu doido para ter um problema desse. Eu doido para ter um problema desse. E vem o casal em crise, mas em crise extrema, porque ela começou a ganhar muito mais do que ele. E qual era a ideia dele? Bom, peraí. Eu entrava com mais dinheiro em casa. Se eu entro com mais dinheiro em casa, então eu faço menos atividade. Era um troço louco. A doideira. Como se você pagasse para não fazer determinadas coisas. Como se hoje ajuda, a gente... Você mora na casa, mas você tá lá, aí você dá uma ajuda. Não, cara, tu mora na casa, a responsabilidade também é tua. Tem homens que hoje que vivem numa casa como se fosse um hotel. Ele quer comida na mão, ele quer café da manhã pronto. O cara não quer ter trabalho, ele não quer assumir o papel dele de pai, que é uma coisa séria. A paternidade ela é um problema crônico hoje. A figura paterna está desconstruída e os caras literalmente não estão se esforçando para poder fazer isso. Olha, Arthur, é tão sério isso aí. Essa questão Sim. da figura paterna é tão séria que muitas pessoas não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus por conta de uma figura paterna desalinhada, de uma figura paterna mal estabelecida. A primeira projeção que ele vai ter de Deus, porque a gente imagina Deus uma figura masculina. É pai, né? Deus a gente imagina. Então, eles vão projetar. Se tem um pai severo, se tem um pai desleixado com a mãe, a primeira projeção que ele vai ter de Deus é que Deus não se importa, de que Deus não ama, de que Deus não é cuidadoso. Então, assim, a figura paterna, o homem precisa assumir o seu papel e entender de que essas pressões culturais, a gente precisa aprender a se despedir disso. Desde a igreja até os micro núcleos da sociedade, inclusive dentro da família. Então, assim, é saber dividir as funções. Eu sei que culturalmente se herdou muito isso, mas a gente tem que deixar no mínimo já, começar a quebrar esses paradigmas agora para uma próxima geração
se assumir. E outra coisa também, aqui eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a mulher ela gosta de ser protegida. Eu É, acho que gosta de ser protegida. Então, assim, tem uns Arthur, caras toda que mulher a procura. mulher faz Olha tudo só, e para ele é a mulher, confortável. a mulher procura o pai para casar. E o É, homem procura a mãe para casar. A questão é quando procura, né, o real e não o ideal. Entendeu? o problema é quando fica Aí que comparando com a tá. mãe depois. Ou fica É comparando com o verdade. pai. É desse jeito aí. Mas uma das coisas, por exemplo, que é papel do homem, é como você falou, a questão da paternidade, que não é só você suprir a casa, né? Não é só você dar o arroz, feijão, o leite, o mucilon. Muito mais que isso. Vai muito além disso, entendeu? É a questão de autorização. Quando lá em Provérbios Deus fala assim, ensina o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer e tal. Ele não fala ensina o menino o caminho, é no caminho. Ou seja, durante todo o tempo de vida do seu filho continua sendo seu filho. Então, enquanto ele estiver caminhando, você está no caminho, você está ali. Você está mostrando, cara, está saindo do caminho, volta. Então, é no caminho, é no percurso, é na caminhada, é no decorrer da vida. Não é você falar assim, de longe, ó, o caminho é esse aí, segue, vai lá. Não é isso aí qualquer um pode fazer, até o Google faz isso. Entendeu? Então, a gente precisa de menos Google e mais pai. Com certeza. Então, assim, eu acredito que os homens têm sim uma função muito importante para diminuir essa sobrecarga. Há um tempo atrás, se podia dar o luxo, são raros núcleos familiares que hoje o homem trabalha e fala assim para a mulher: olha, você não precisa trabalhar, vai cuidar dos filhos e da casa. Hoje a administração financeira normalmente é em conjunta. Olha só, falando de administração financeira, vamos falar do impacto financeiro na saúde emocional. Por exemplo, hoje a mulher ela participa ativamente das finanças da casa. Às vezes, em alguns formatos familiares, tem um que é o administrador, ou é o homem ou é a mulher. Tem formatos de família que eles têm vidas financeiras totalmente independentes e dividem as contas. Cada família tem o seu formato aí, não estou aqui para dizer o melhor formato, não. Eu tenho a minha sugestão, a minha forma de pensar melhor, mas longe de mim aqui querer formatar a família de qualquer pessoa que seja. Mas assim, você acha que essa questão financeira, por exemplo, a gente está vivendo agora uma quarentena, muita gente sendo mandada embora, muita incerteza tomando conta do coração de todo mundo, há uma preocupação com a contaminação do vírus e também a preocupação com o impacto financeiro na família. E a mulher ela vai sentir isso diretamente, tanto pela questão do seu trabalho quanto na administração da casa. Porque grande parte na parte de administração da casa, o que tem que comprar, o que está faltando. E normalmente as mulheres é que mentoriam essa parte aí. O que você acha agora que vai acontecer nessa questão financeira agora e o impacto que isso tem na saúde emocional da mulher? Bom, sempre tem um administrador e um gastador, né? Agora vai precisar começar. Vai lá. Agora vai precisar começar a rever alguns conceitos, né? Isso é necessário, isso é importante, é imprescindível que aconteça. Então, o que vai acontecer, eu não sei exatamente, mas o que precisa acontecer é se pensar com a realidade. Quem somos, né? O que a gente tem feito até agora vai dar conta? Tem dado certo a forma que a gente tem lidado com as finanças até esse momento? Tem, tá. E agora? Vai dar para continuar da mesma forma? Diálogo. Eu acho que agora tudo vai precisar ser baseado no diálogo, o tempo inteiro. Então, assim, é bom aproveitar essa quarentena para bater um papo bem bacana sobre finanças, porque com certeza vai ter aí muita coisa vai ter que ser reformulada financeiramente. Toda crise gera mudança, né? Toda crise gera mudança. Ela provoca isso. Deixa eu colocar duas questões aqui, Kelly. Saiu aqui a questão. O Max está falando assim: se os homens se acostumarem a dividir as atividades domésticas, com certeza essa sobrecarga vai conseguir diminuir.
mas, se eu não me engano, a Adriana colocou aqui também no chat a seguinte expressão. Olha, nem todas as famílias têm esse formato da figura paterna, a figura masculina. Por exemplo, algumas mulheres são sozinhas, são mães solteiras, são viúvas, são mulheres que estão tendo que fazer também dupla função. Dificílimo. Se a carga emocional sobre uma mulher que pode compartilhar com o homem, talvez para uma mulher que ela tem que fazer essa dupla função durante algum tempo, o que você, pelos casos aí que você já conseguiu acompanhar, deu um lag. Voltou a internet? Voltou? Voltou. Gente, tenha paciência, porque ela mora em Rio das Ostras, e Rio das Ostras a internet não é boa. Brincadeira. Internet de Rio das Ostras é muito melhor que a de Cabo Frio. Mas fala aí, para a família que não tem a figura paterna, a mãe solteira, que cria os filhos, ela não tem essa parceria, como é que ela vai fazer? Olha só, independente de qualquer coisa, a gente sabe o que é o ideal, né? Isso é o ideal. O pai presente é o ideal. Mas se a gente não tem o pai presente, a gente tem que trabalhar. Deu mais uma travadinha, Kelly, pelo menos para mim aqui. Deu uma travada, eu acho que na de Kelly ali. Eu não sei se é a minha internet ou se é de Kelly. Voltou. Desejo, aceitação e autorização, a gente tem que desenvolver isso, né? É trabalhar a autonomia emocional. Quando a gente não consegue fazer isso, aí vai para terapia, né? Aí a terapia analista vai lá e faz isso. Mas a gente precisa, isso é o que a gente precisa trabalhar. Então foca nisso. Você vai conseguir ser o pai do seu filho? Não, é impossível. Você vai conseguir suprir tudo que o pai precisaria, emocionalmente falando? Não. E tudo bem, você não tem que se sentir culpada por isso, porque você é mulher. Mas você pode fazer a sua parte, que é educar o seu filho para a vida. E educar o seu filho para ter autonomia emocional. E claro, gente, cada pessoa lá na frente, ela vai desenvolver suas próprias habilidades. A gente não aprendeu tudo que os nossos pais ensinaram, né? Com o tempo a gente vai desenvolvendo habilidades para a vida. E vai precisando de mudar algumas coisas, mudar outras, compreender algumas coisas. Todos nós crescemos com deficiências emocionais. Todos temos. E o nosso papel, depois de grandes, é entender que somos responsáveis pelas nossas próprias emoções, independente das emoções que nós recebemos, independente daquilo que foi plantado em nós. Isso. Então, essa questão que é chamado de mãe solo, né? É uma mãe sozinha que tem múltiplas razões de acontecer. Gente, a gente chegou a bater aqui 90 pessoas agora nesse final da live, mas a gente tem menos de 10 minutos para encerrar a live. A live aqui no Instagram é 1 horinha para a gente poder encerrar a live. Então, assim, desde já eu quero agradecer muito todo mundo que participou, que está aí escrevendo. Deixa eu ver aqui. Hoje a mulher trabalha para ajudar com tudo, casa, serviços domésticos. Todo mundo que está aqui comentando na live. Gente, não sei se vai dar tempo de responder todo mundo, mas a gente quer agradecer aí. Mas daqui a pouquinho a gente está se despedindo. Falta alguns minutinhos só para a gente poder encerrar essa live aí, mas eu tenho certeza que muita coisa bacana foi compartilhada aqui, e hoje é só a primeira dessa maratona de lives aí sobre saúde emocional. Fica ligado aí nos próximos dias, às 8 horas. Gente, na Globo tá passando novela repetida, tem um monte de coisa ruim aí. Eu li na televisão, parece vale a pena ver de novo Eterno. Então, e só notícia ruim. Então, assim, tem muita coisa bacana para você poder estar aprendendo aqui sobre saúde emocional. Olha só, para a gente encerrar aqui e falar sobre a questão de terapia, Kelly, você recomendaria terapia para todo mundo? Todo mundo deve, porque isso diverge entre terapeutas. Você acha que todo mundo deveria fazer terapia em algum momento?
ou você acha que deve procurar o terapeuta aquelas pessoas que reconhecem ou que alguém o reconheceu em crise? Olha, eu vou responder com a frase que eu coloquei hoje sobre o meu terapeuta. Terapia tinha que vir na cesta básica. Eu acho isso. E assim, gente, o homem, principalmente no mês de novembro, ele vai lá ver se não tem câncer de próstata. Ele vai fazer a prevenção. A mulher vai fazer prevenção de colo de útero, vai fazer prevenção de câncer de mama, enfim. A gente fica fazendo prevenções das nossas doenças físicas. Por que a gente não pode prevenir as nossas doenças emocionais? Quando você vai a um terapeuta, mesmo que você ache que não tenha nada a ser tratado, e todos temos uma neurosezinha de estimação, todo mundo tem uma neurosezinha de estimação. A gente dá ração para ela todo dia, bota água, bota para dormir junto, e ai de quem falar que a gente tem que se livrar dela. Então a gente tem isso. Leva para passear, não tem jeito. Mas assim, por que a gente não pode ir a um terapeuta para prevenir isso? Quando, o que eu posso te ajudar? Eu não sei, mas eu vim ver se eu estou normal, eu vim ver se eu estou com a cabeça no lugar, se o parafuso está apertado, não sei. Mas quando você chegar lá, que ele te perguntar isso, você vai falar, eu acho que não tenho nada para trabalhar, mas pensando bem, tem um negócio que eu queria perguntar. E aí, meu filho, você não vai sair de lá com menos de 3 meses. Porque a gente sempre tem. Gente, é prevenção, a gente pode prevenir. Quando você vai falar aí sobre a saúde emocional na gravidez, tem um projeto, eu tenho um projeto que é o Projeto Nascer, que é de saúde emocional, trabalhar a saúde emocional na gestante, justamente para que ela não cause doenças emocionais no seu filho, para que ela não provoque isso. Principalmente na primeira infância, que a gente sabe que é extremamente crítico, né? Então, a gente precisa prevenir. Prevenção. A gente está falando aí do coronavírus. Qual é o melhor tratamento? É a prevenção. Qual é o melhor tratamento para as suas doenças emocionais? É a prevenção. Não espere ter depressão para ir procurar um terapeuta. Não espere ter um transtorno do pânico. Não espere estar na fase aguda da sua ansiedade. Não, gente. A gente precisa prevenir. Eu não preciso estar batendo pino, sabe? Batendo a cabeça na parede para perceber que eu tenho que procurar alguém. Que eu preciso de ajuda. Todos precisamos. Somos seres humanos, todos nós precisamos de apoio, todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de alguém que veja diferente de nós, que veja do ponto de vista do outro lado. Todo mundo precisa, gente, porque nós não somos autossuficientes. Isso é extremamente importante a gente saber. Então, se eu acho que precisa, todo mundo precisa, acho que tem que fazer parte da cesta básica. A gente tinha que ter isso, ter um vale terapia, qualquer coisa. Não sei, entendeu? Então, eu acredito que sim. Sim, olha só, estamos colocando até uma hashtag aqui, segunda parte da live. Porque a live... Sabe que semana passada, Arthur, eu fiz um congresso de mulheres na semana passada, de mulheres evangélicas, a gente fez pelo Instagram, e a gente fez em 2 lives. Foi bem legal, tá? A gente fez em 2 lives. Terminava, gente, vai fechar agora, a gente começa de novo. E foi super bacana. A gente pode pensar aí numa segunda live, uma hora dessa aí. Eu acho que a gente vai ter que retornar esse tema aí, porque esse tema rende. Falando nisso, gente, amanhã, a internet de Kelly está dando um lag lá. Amanhã a gente vai estar aqui com a doutora Ana Lu. A gente vai estar falando sobre saúde emocional da criança. Então, assim, você que está com suas crianças em casa, a gente vai falar sobre esse tema. A gente vai falar sobre ferramentas que você vai ter para poder utilizar na sua casa para manter tudo saudável. Gente, caiu tudo aqui em casa, lá fora, não sei o que foi. Deve ter sido os cachorros. Essa live aí? Caiu tudo lá fora. A live assim, live aqui é mais emocionante. Vai ter quando a live, essa live da criança? Amanhã, mesma hora. Saúde emocional da criança, vou estar com a doutora Ana Lu, psicóloga amanhã. A terceira live vai ser na quarta-feira sobre fome emocional. Galera que está aí, ó, só comendo nessa quarentena. Vou estar com o psicólogo Wanderson. Tem muita gente que vai ser bem gordinha nessa quarentena. Ele é top.
E na quinta-feira a gente vai encerrar, na verdade nem tinha, mas a gente vai pedindo, gente, se vocês quiserem pedir algum tema aí sobre live dentro dessa pegada aí de saúde emocional, pode sugerir, sempre 20 horas, gente, o pessoal está perguntando aí, sempre às 20 horas, essa semana toda até quinta-feira. Na quinta-feira a gente vai estar falando sobre saúde emocional da grávida. As grávidas estão entrando em pânico e deixando os homens em pânico, porque as lojas estão fechadas, não tem onde comprar as coisas que elas querem e está deixando a gente em pânico. Eu acho que vai precisar fazer uma live sobre como ser marido de grávidas em quarentena. Aí não precisa de especialista, não. Eu mesmo posso dar a live sozinho sobre esse tema. Gente, mas olha só, 5 minutinhos para a gente terminar. Quero agradecer muito aqui a Kelly, minha amiga aí de muitos anos, acho que mais de 20 anos, né, Kelly? Ó, você foi meu padrinho de casamento. Eu já tenho 19 anos de casado, vou fazer agora esse ano. Nossa, velho. A gente é velho mesmo. Mais de 20 anos, então, aí de amizade. Então, eu quero agradecer muito aí a Kelly por poder compartilhar. Espero que tenha abençoado vocês de alguma forma. Amanhã, espero vocês aqui para a gente falar sobre saúde emocional das crianças às 20 horas. Pode falar, Kelly. Eu quero fazer um convite, né? Na quarta-feira eu tenho uma live, seria nessa hora, eu vou até colocar mais cedo, às 18 horas, que é o Papo de Terapeuta. Eu tenho toda quarta. Papo de Terapeuta. Você é terapeuta? Quer ser terapeuta? É estudante de terapia, algum tipo de terapia? Vai lá para a gente bater um papo. Toda segunda é o Papo de Mulher, toda quarta é o Papo de Terapeuta e toda sexta é o Papo de Amigos, que aí é geral, a gente fala um monte de coisa. E uma outra coisa, eu falei que eu fechei o consultório aqui, né? E que eu estava indo para outras áreas. Eu vou começar agora. Finalizei, assim, sacramentei hoje o Instituto Ikigai, que é um instituto de palestras, cursos, treinamentos e mentoria. E a gente vai estar com a plataforma aí de cursos online. Cursos de formação, cursos de capacitação e de atualização profissional. Top! Então, gente, a gente está começando assim formalmente agora, né, com CNPJ, direitinho, embora eu já fizesse antes. Mas vai lá no meu Instagram do Ikigai, é @Instituto Ikigai, IKIGAI, @Instituto Ikigai, e segue lá o nosso perfil, que as novidades vão estar por lá. Tem um monte de curso legal aí que dá para fazer. Sim, então, e o pessoal pode te seguir no Instagram e acompanhar toda segunda-feira, então, o Papo de Mulher que rola toda segunda, uma live sua. Hoje você está entrando no meu Papo de Mulher. Não, eu é que estou entrando aqui no seu Papo de Mulher hoje. Aproveitei você no meu Papo de Mulher, olha isso. Não, mas é só essa semana. Tem gente perguntando assim, pastor, você nunca fez live? Não me amarro muito essas paradas, não curto muito, não. Mas assim, é tanto conteúdo ruim, é tanta coisa ruim na internet. Falei, gente, a gente tem que trazer algum tipo de conteúdo de qualidade para esse pessoal interagir agora. E saúde emocional é um assunto importantíssimo. Gente, preciso terminar agora. O Instagram já vai me avisar para terminar essa live. Mas fica ligado lá, adiciona a Kelly na rede social. Espero você amanhã, 20 horas aqui. Enorme. Tchau! 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 E cuidem da sua saúde emocional, é o bem mais precioso que a gente tem. Se você não tem saúde emocional, acabou tudo, tu não tem nada. Nem vida espiritual você consegue ter direito se a tua saúde emocional estiver aqui. Provérbios 4, 26. Ela, beleza, isso aí. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, e é isso. Grande abraço, Arthur, tamo junto. Obrigada, tá, ó. Obrigado, eu que agradeço. Beijão, um abraço para todo mundo aí. Gente, pelo menos isso vai dar tempo de falar. Olha só, eu vou sortear um livro. Você que está participando dessa live aqui, sei lá onde está o livro. O livro é um livro do Augusto Cury, é um romance do Augusto Cury, está lá no meu Instagram, lá qual é o livro. Eu vou sortear um livro na última live, na live de quinta-feira, aí entre todo mundo que participou dos chats aí, a gente vai estar sorteando um livro entre todo mundo, beleza? Então, um abração para todo mundo aí, uma noite abençoada. Reflitam sobre o que foi dito aqui. Espero vocês amanhã sobre saúde emocional da criança com a doutora Ana Lu. Um abração. Tchau, tchau. Beijo.
Olha lá, 28 segundos. Ai, meu Deus. Termina. Fui.